Ok, professor, gravando. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria até com um dia de atraso, hoje no dia 9, mas cumprimentar aqui a todas as mulheres, nossas mulheres e guerreiras, né? Eu sempre repito, eu vi uma definição ontem na televisão de uma mulher que eu achei fantástico, né? Existem dois grupos no mundo, né? As mulheres e os que nasceram das mulheres, só, que é literalmente verdadeiro. Gente, feito aí essa breve introdução, vamos para a justificativa de ausência, me corrigindo aí, Ademir, mas eu acho que é só do professor Márcio Torsoni, da FCA, está ausente, não sei se apareceu alguma ausência em cima. Não, né? professor, até o momento não. Tá, temos já aí para aprovação, lógico, primeiro para manifestação e posterior aprovação, duas súmulas, a da nossa reunião 12ª, foi realizada em 10 de novembro do ano passado, de 22, e a 13ª, também reunião ordinária, que foi realizada em 1º de dezembro de 22. Consulto aí o plenário se há alguma manifestação sobre as duas súmulas, e desde já agradecendo aí todo o trabalho, né, do Ademir, da Andréia, para preparar essas súmulas. Que dá um trabalho, né? Se não há nenhuma manifestação, podemos colocar em votação, Ademir? Sim. Vai aparecer para vocês súmula CIDF de reunião anterior, tá ok? Então considera as duas, né, professor? As duas. Ok. Deve estar aparecendo aí para vocês já. Lembrando que somente os membros titulares poderão votar. Hum. 21 votos por enquanto. Favorável ainda está ganhando a abstenção. Temos 9 abstenções aqui. 13-9. Isso. Qual que está o nosso? É esse mesmo, professor. 22 22? votantes. Então está Isso. ótimo. Okay. Então podemos encerrar, aprovado, 13 votos e com 9 abstenções. Indo para a ordem do dia, nós temos hoje 17 itens aí. O item 1, que é serviço voluntário, que está aí na nossa folha 3. Nós temos do item 2 ao 21, designações para aprovação. E temos nosso item 17, né? É isso? É o último, né? Perdão, eu falei do 21, né? O outro era até o 16. E o item 17, que está as folhas 15 e 16, que é um afastamento com prejuízo de vencimento. Não há nenhum destaque por parte aqui da mesa, né, ou da presidência. Eu consulto aí o plenário se querem destacar algum desses itens. Ninguém quer destacar nada, Ademir. Então, vamos lá, põe em votação. Vai aparecer como itens na ordem do dia, ok? Nosso item, o D. Acho que nós entrou mais temos aí alguém. Ótimo. 23 votos promulgação, favoráveis. Né? Isso, professor. Com uma abstenção. Perfeito. Isso. Vamos compartilhar. A comissão aí, a CSA, né, de Recursos Humanos, a nova composição, da promulgação, que é da CSA
19, PRDU, PRP, nossa aqui, né? E o item E, homologação da composição também, né? Os documentos estão lá na página 94, 95. Aí é da... A nossa, da CIDF, né? A recondução Tá, da doutora Lívia e do da Marcelo Lívia Pfeiffer. e do Marcelo Pfeiffer, tá. Isso. Isso para homologação, né? Isso. Vamos botar a homologação? Sim, vou colocar aqui. Vai Então, os aparecer dois aí, como... botar o DI, por favor. Tá, ok. Temos 23 votos favoráveis. Então, homologado aí os itens D e E, com as novas composição, tanto primeiro dos membros da CIDIF e no D é a nossa CSA. Né? Isso. Com isso, vencemos a ordem do dia, já estamos no expediente. Aqui para a ciência, é isso? Você Isso, quer aí já professor. fazer o informe, por favor, Ademir? Sim. No expediente, a gente tem a alteração do CSA, a CSA 58, né, da CGU, CIARC do Corpo SIC, a indicação da senhora Larissa Daniela Teles dos Santos, da CGU, como presidente, em substituição a Silviane Duarte Rodrigues. Tá. Ok, dado ciência. Antes de passar aí para a gente, tem as informações mais atualizadas da progressão. Algum outro informe, Ademir? Sim, professor, só lembrando os membros, os que foram reconduzidos já sabem, né? Só um lembrete, né? Os Mas mesmo os novos... reconduzidos, é bom um puxãozinho de orelha, assim, né? E para os novos. Lembrando, né, que na CIDF, na Câmara, a melhor coisa é não faltar, né? Na verdade, o regimento consta que você pode faltar até 3 reuniões consecutivas. A gente pede sempre que vocês façam a justificativa de ausência para a gente por e-mail, tá bom? Vocês podem mandar aí até 1 hora antes da reunião para a gente, tá bom? É só um lembrete, porque caso ocorra de 3 faltas consecutivas, o mandato será encerrado, né? No caso, vocês perderão o mandato. É só um aviso, assim, mas, né, só para... O Demir é consecutiva mesmo ou é acumulada? É consecutiva. Não consecutivo. pode ter 3 seguidas, tá? Isso, Perfeito. seguidas, isso, tá bom? Tá. Tudo bem. Dado o recado, podemos passar a palavra à DGRH, Ademir? Sim. Giovana está com você? Não estou vendo a Giovana aqui na tela. Estou aqui, sim. professor. Everaldo, tá. Eu não sei Então se o vamos lá, Everaldo quer Giovana, falar depois eu alguma passo para o Everaldo. Everaldo, vou deixar o Everaldo por último. Pode ser? Obrigado, coisa. Se o Everaldo. Everaldo Pode quiser ser, falar. Giovana. Tá bom. Não, professor, temos alguns dados só por enquanto. Saiu mais um vídeo de orientação essa semana. A gente pede que todo mundo fique atento. Orientação sobre as inscrições. Inscrições começam daqui 11 dias, no dia 20, vão até o dia 31. E nesse momento, as etapas estão concentradas mais nessa preparação aí de divulgação do que serão os critérios de análise dos formulários de avaliação e os critérios de distribuição de recursos. E o comitê de acompanhamento também já está trabalhando sobre isso. A gente tem o Bruno e algumas pessoas que estão no comitê, se quiserem contar um pouquinho também, mas já estamos recebendo as fichas A, fazendo as análises, as devoluções que precisam, e está tudo caminhando dentro do previsto aí. E até dia 17 para receber, que lá nós vamos homologar aí os critérios, tanto da comissão de avaliação, quanto da distribuição dos recursos. É isso? Homologamos no dia 17. Estou correto ou não, Giovana? Isso, até dia 17, mas as unidades que já tiverem... Já estão enviando, lógico. Tá. Já pode mandar. Tá. Tudo bem. Mais algum informe, Giovana? Nesse momento não, professor.
Everaldo, só diga. De Desculpa, vai spoiler lá. de outros assuntos, né, da gestão de desempenho, que agora também em março sai o vídeo de orientação do plano de trabalho, que é a segunda etapa. A gente fala um pouquinho melhor sobre ele na CIDF de abril, mas é um outro vídeo que sai aí ainda entre agora, nas próximas semanas, só para os membros de RH, CSA, CIDF já começarem a ficar atentos nisso também. Ótimo, ótimo. Não, essa forma de divulgação, eu acho que ajuda muito, bastante ela produtiva, né? Quem vai lá pode consultar, independente de estar acompanhando toda o processo aqui com toda a documentação, né? Esse é um trabalho bastante importante aí que a DGH vem fazendo. Everaldo. Boa tarde, professor Sarti. Boa tarde a todos os membros, né? Também quero, né, como o professor Sarti fez, cumprimentar todas as mulheres que têm uma participação, né, professor Sarti, aqui na CIDF também, né? Muito expressiva. Então, isso para nós é um fator de orgulho. Bom, eu só quero reforçar, né? A Giovana já colocou a questão do cronograma da progressão, passo importantíssimo para nós da carreira PAEP, e acontece de novo com várias evoluções esse ano. Em paralelo, como a Giovana também já falou, nós estamos com a gestão de desempenho, que isso vai ser estruturante para a DGRH e para os próximos passos, né, que a gente quer dar. Hoje aconteceu também, para quem participa do RH em Rede, os RHs foi apresentado, né, a Cidinha apresentou hoje, junto com o GT, que está tratando o chamado anexo 3, então são ações estruturantes na carreira PAEP, então são muitas ações que estão ocorrendo. Então, esse é um momento importante. Queria falar para vocês também, hoje a gente conversou um pouquinho, quem esteve na CBND, a DGRH está preparando outras ações também de recursos humanos, né? Agora saindo um pouquinho de carreira, mas falar que nós vamos homologar concursos grandes, nós estamos com 2 cronogramas de concursos, né? Um já aconteceu a prova, outro também já está aí em fase também de acontecer. Então, esse bloco, né? O primeiro bloco de concurso vai ser homologado em junho, o segundo está com previsão no começo do segundo semestre. E frente a isso, a DGRH quer fazer um trabalho também, né, anunciando aqui para vocês, depois a gente vai detalhar um pouco mais. A DGRH está com uma ação para que, em relação, né, aos concursos, em relação às transferências, que a gente possa aproveitar esse momento que nós vamos ter concursos, né, para estruturar as transferências, para que seja feito de uma forma mais racional, em contato com as unidades, que nós já saibamos, né, das demandas que nós tenha de transferência, para que possa fazer um trabalho em conjunto. Então, primeiro a gente vai analisar as transferências, para depois fazer a convocação das pessoas que estão entrando no concurso. E também a gente vai voltar com uma ação que nós tínhamos antes, que era de entender um pouco o currículo desses candidatos que estão chegando. Então, para que a gente faça uma análise prévia. Então, está chegando os candidatos, qual que é a experiência que você tem, o que você já trabalhou, para que a gente possa fazer um encaminhamento mais adequado. Então, a pessoa já tem mais experiência na parte, sei lá, de compras, então vamos ver quais unidades estão precisando de candidatos na área de compras. Então, e assim sucessivamente. Esse primeiro bloco de concursos, além do técnico de administração, nós temos para a área de saúde também, né, enfermeiros e técnicos de enfermagem. E, para nós, né, a gente já comentou sobre isso, para a área de TI também, que foi uma surpresa, que nós tivemos muitas inscrições para o concurso de TI. Sempre é uma área que estava o mercado aí muito aquecido, e nós tivemos muitas inscrições. É claro que a gente está ainda aguardando, né, a conclusão do concurso, para a gente saber, né, a lista que nós vamos ter dos candidatos, e que também a gente possa fazer para a área de TI, como para a área administrativa, essa questão da análise do perfil, que nós possamos fazer um encaminhamento mais adequado, né? Possamos ser o mais assertivo possível. Então, são essas algumas das ações, né, de recursos humanos que nós estamos desenvolvendo e que a gente conta muito com todos vocês, né, e com a CIDF como um todo, para que a gente possa encaminhar da melhor forma possível. Acho que é isso, professor. Obrigado. Obrigado, Everaldo. Everaldo, em relação aí ao nível superior, quais são as datas do concurso? Esse já? Curso esse. Nível superior. Não, é que de nível superior, professor, nós não estamos fazendo o de profissional de administração nesse momento. Nós fizemos o de técnico, estamos fazendo algumas funções específicas da DGA, né, que é de contador, se eu não me engano, de comércio exterior, né, Lina, que nós estamos fazendo, né, nesse momento. E nós estamos com o segundo bloco, né, agora que vai homologar no começo do segundo semestre. Tá. O TI foram os 2 níveis, superior.
Isso é o Tá. superior também, tem médio Tá, e superior superior de também. TI. Médio superior, São ok. 6 Perfeito. funções de TI que nós temos, tá? Que Tá. está nesse primeiro bloco também, né? Só para citar um número, né? O de analista de sistemas, nós tivemos 521 inscrições confirmadas, né? Então, foi o maior número que nós já tivemos aqui na Unicamp, né? De candidatos inscritos, de inscrições confirmadas. Esperamos que a gente tenha uma boa lista, né? Que possamos atender aí bem a... Mas é claro que tem que aguardar o resultado do concurso, né? Das Lógico. provas. Na área administrativa, você tem ideia do número? Técnico de administração, nós tivemos 8.800 inscritos confirmados, né? 8.000 8.800. Quase 9.000, professor, na verdade, inscritos, né? Então, foi um número bem significativo. De técnicos de enfermagem, foi algo em torno de 3.500, mais ou menos. Então, foram as inscrições confirmadas. Então, ou seja, a Unicamp continua sendo atrativa, né? Que bom, né? Isso é uma boa notícia. Bastante atrativo. Certamente. Ou o mercado também está muito ruim, né? Também Vamos falar na esse primeira aí hipótese, professor. vamos na primeira hipótese, talvez as duas, né, que infelizmente a economia precisa melhorar, né? Precisamos de crescimento, né? Gerar empregos, né, nesse país. Sim. Mônica, obrigado, Everaldo. Na verdade, era uma pergunta para o Everaldo. Faça. Acho que metade dos funcionários do IEF fizeram concurso nesses últimos... E o que a gente está vendo é que todos estão se considerados aprovados, né? Porque eles estão acima da nota de corte. Então, vai ter uma dança das cadeiras. E como você falou que vocês vão fazer essa adequação, essa verificação de currículo, e eu sei também que tem uma ordem de inscrição das unidades, né? Lembra que teve aquele concurso que eu era demandante e fiquei com o 17º? A minha pergunta é nesse sentido, existe uma antecipação de verificar os funcionários que estão aqui? Porque agora já começa uma complicação, porque eles não sabem se eles vão ficar aqui, se eles vão para outra unidade, ou a gente pode pleitear que um funcionário continue aqui na lista. Vocês têm alguma ideia a respeito disso? Temos sim, professor. Então, são duas coisas. Primeiro, nós vamos querer mapear, né, para todos os candidatos aprovados, a hora que a VUNESP passar a lista para nós, isso nós fazemos no passado, quando passou a ser VUNESP, nós paramos de fazer. Então, nós vamos mandar, né, um comunicado, vai ter um acesso para os candidatos aprovados, que eles preencham o currículo deles. Então, eles já coloquem para que a gente possa fazer uma adequação. E um outro passo, professor, isso eu estou antecipando, nós vamos falar com mais detalhe. A nossa ideia é, antes de nós chamarmos do concurso, verificar se dentro da universidade nós temos alguém querendo transferir. Então, você fala, olha, eu tenho aqui, né, no IFGW, tem uma vaga para comprador, para trabalhar em compras, por exemplo. Então, antes de eu chamar do concurso, será que eu tenho alguém na universidade? Daí nós vamos encaminhar para vocês verificarem, olha, interessou tal pessoa, mas já vai ficar combinado com a unidade de origem, diferente do PRS, já vai ficar combinado com a unidade de origem, que só vai acontecer essa troca quando ela tiver uma substituição, ou uma outra transferência, ou pelo concurso, para que ninguém sofra com esse processo. Saem todos os meus funcionários, eu não tenho como repor. Então, a ideia é que nós façamos esses dois encaminhamentos. Então, primeiro vai ter adequação, e segundo, e sim, nós vamos estar conversando antes com vocês, se já tiver algum funcionário, se tiver interesse de continuar, se der certo, mas então a ideia é que faça isso para evitar que depois o funcionário acabe de entrar, já peça transferência, já queira ir para outro lugar, então é um funcionário que era do IFGW, ele é contratado aqui na DGRH, ele acaba de entrar, já peça transferência. Então, é evitar, né, não evitar, mas melhorar esse fluxo de ingresso na universidade. Obrigada, Everaldo. Você me permite só mais uma observação, certo? Que eu vi que tem mais gente com a mão levantada. Uma preocupação que eu estou vendo assim, até porque eu tenho filho, sobrinho aí entrando no mercado de trabalho, é que a geração atual do pessoal que está na faixa dos 25 anos, eles não ficam em nenhum lugar permanente, né? Meu filho trocou de emprego 3 vezes em 3 anos. Ele trabalha com alguém, se alguém chama ele para trabalhar, ele fala, meu sobrinho, a mesma coisa. Então, eu não sei o quanto a carreira da Unicamp, como ela é a Unicamp é um transatlântico, para não dizer paquiderme, coisa do gênero, como que a gente consegue... Prefiro o termo transatlântico do que o segundo. Aquela coisa que é difícil de manobrar, né? Como que a gente pode tornar atrativo para essa geração a carreira da universidade? Eu não sei se vocês já se depararam com isso. A TI é clássica, mas não é só a TI. Não existe aquela coisa de entrar no emprego e ficar anos a fios, para uma boa parte da geração mais nova.
Professor, essa é uma realidade, né, que nós não temos, né, como fugir, a Unicamp como fugir. Nós temos iniciativa aqui, primeira coisa que a gente quer fazer, não só pensar da pessoa saindo da universidade, mas internamente. Então, antes nós tínhamos uma área que só cuidava de concurso para entrar, agora nós temos uma área que cuida das transferências. Nós queremos fazer isso, como eu já falei, de uma forma racional, porque às vezes a própria pessoa entra num lugar, já quer ir para outro, já quer ir para outro, isso é muito comum, principalmente, como você falou, na geração de hoje. Então, nós queremos fazer isso, mas de uma forma mais racional. Então, essa é uma primeira questão. E a outra questão, aí já é mais complexo, mas nós estamos também olhando o mercado, outras práticas, né? Nós estamos com outros benefícios agora, foi dado o Vale Refeição, então nós já tínhamos o Vale Alimentação, foi dado o Vale Refeição. Então, nós estamos olhando também, né, talvez até o Bruno pergunte daqui a pouco sobre home office, então, né, vou me antecipar, são coisas que estão, né, a gente está caminhando também com essas ações, porque são as possibilidades que nós temos. Então, tratar dessa forma, e sim, sempre estar olhando aí o que está acontecendo fora da Unicamp, está olhando as outras instituições, o que está sendo feito, e dentro das nossas possibilidades, né, também analisar o que a gente pode evoluir nesse sentido. E aceitar também as sugestões, né, e a CIDIV fica, né, aqui com as portas abertas, né, vocês, membros, também o que está acontecendo, trazer sugestões para nós, para que a gente possa analisar, estudar, e possa estar, na medida do possível, adequando aqui, trazendo para dentro da realidade da universidade. Obrigada, Everaldo. Você acertou, o Bruno ia perguntar mesmo, porque ele agradeceu no chat. Agradeceu no chat. Antônio Marcos, depois Giovana, depois Evandro. Antônio, com palavra. Boa tarde, obrigado pela palavra. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, na verdade é uma pergunta para o Everaldo. Ele comentou agora, há pouco, né, de que desse concurso aí de administração farão uma consulta às unidades, ou a unidade deve procurar a DGRH para, enfim, informar ou solicitar, devido à carência que a gente tem aqui, talvez, na unidade. Como que vai ser feito essa questão? Obrigado, Geraldo. Oi, Antônio Marcos. A ideia é o seguinte, né? Nós vamos divulgar isso com mais... Nós estamos acabando de estruturar o programa, até acho que abril, no comecinho de maio a gente já vai falar, que é antes de homologar os concursos. A ideia é que nós já peguemos as vagas que estão no Solicitas, que já foram pedidas, já foi autorizado, né? Então, tudo que já passou pela CVND, pela CAD, nós já vamos começar a fazer esse trabalho, né? A ideia é que nós tenhamos um sistema aqui, que a pessoa venha, tenha um primeiro atendimento, olha, eu quero ser transferido, e depois a gente abre o sistema para que ela se cadastre, e nós, sabendo das vagas que já existem, procure fazer essa adequação, né? Então, essa é a primeira ideia que nós temos para isso. Tá? E depois, se não tiver mesmo condição de fazer uma transferência interna, que daí a gente busca o melhor perfil dentro dos candidatos aprovados, né, e que esteja próximo, para fazer o encaminhamento para as unidades. Então, é isso que nós estamos pensando, pegar as vagas que já foram aprovadas no Solicita, que já passaram pela CVND e passaram pela CAD. Deixa eu só ver se eu entendi, Everaldo. Por exemplo, a hora que a gente vai pegar esse mini currículo, alguém que tem experiência, por exemplo, em compras, aí, de repente, ali, né, alguma unidade, algum órgão está interessado em alguém do administrativo que seja especialista em compras. É mais ou menos isso. A gente identifica e diz, ó, esse candidato já tem essa capacitação. Ou seja, a gente estaria meio que estruturando essa demanda com os interesses das unidades e com as capacitações. É isso. Em primeiro momento, professor, vamos supor, eu tenho uma vaga em compras na DGA. Primeiro eu vou ver se aqui dentro eu tenho uma transferência. Isso eu entendi. Primeiro as transferências, está claro, internamente. No segundo depois, momento, mas esse levantamento junto aos que passaram no concurso de entender as suas maiores capacitações. Ok, muito bom. E de repente eu tenho que fazer uma troca. Olha, eu tenho um perfil melhor agora, que é o próximo da lista, porque a gente tem que respeitar a lista também. A gente vai conversar, olha, nós temos um candidato mais adequado para você, você vai ter que esperar chamar 2 à sua frente, por exemplo. Você quer esperar? Né? Então, é dessa forma que nós vamos... Perfeito. Tratar. A gente está adequando melhor essa demanda com a própria oferta e capacitações. Ótimo. Giovana. Obrigada, professor. Era só para completar a resposta do Everaldo, para a questão da professora Mônica, né, da atratividade, e reforçar um pouquinho o que foi apresentado hoje no RH em Rede, né, em relação ao anexo 3 novo, a nova proposta, que é a questão da claridade na carreira, né, da transparência.
Giovana, travou para mim, pelo menos. Acho que para todo mundo. Travou. Travou. Deve ser local, professor. Imagino que é só o dela. O do Everaldo está normal, né, Everaldo? Eu vou ser indelicado com a Giovana, né? Se ela voltar, eu paro e deixo ela continuar, tá, pessoal? Então, o que a Giovana estava falando, ela lembrou muito bem, foi bem lembrado. Então, o anexo 3, o que é o anexo 3? Que ele vai falar para nós quais são, de forma clara, quais são os critérios. Hoje eu estou no nível N1. Para eu ir para o nível M2, o que eu faço? O que a universidade espera de mim que eu tenho que entregar? Então, a carreira é do servidor, ele tem que entender que para ele chegar nesse nível, né, o que ele vai precisar de uma forma clara, com critérios claros. Então, é isso que vai trazer a questão da revisão do anexo 3, é um GT que a Cidinha está como presidente, né, tem várias representatividades nesse GT, foi apresentado para... Giovana, perdão, pode continuar, desculpa, eu cometi uma indelicadeza aqui. Pode falar, Giovana. Não, eu te agradeço, eu estou de casa e a internet não é igual a da Unicamp. E caiu, mas é isso mesmo, né? Que você está falando da importância para os servidores na atratividade de conhecer sua carreira, e nós, enquanto Unicamp, hoje, também temos esse papel de ela se tornar atrativa e votar agora, participar do CIDF, receber o material, o GT vai disponibilizar a partir do dia 4 de abril, divulgar, estar atento a isso, porque isso vai construir a nossa carreira futura e isso vai tornando o Unicamp cada vez mais atrativo. Acho que era cada vez mais atrativa. Deu para captar o final. Se a Giovana voltar, a gente devolve a palavra para ela. Por enquanto, eu vou passando para o... Everaldo, mais alguma coisa para complementar em cima disso, enquanto a Giovana não volta? Eu acho que é isso mesmo, professor. Depois, se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode voltar nesse assunto, mas acho que ela já colocou bem, professor. Obrigado, Everaldo. Obrigado, Giovana. Por enquanto, Evandro e depois Simone. Eles não vão pôr essa trava de tempo de fala igual da Giovana, comigo não, né? Acho que passa 30 segundos, derruba, precisa pôr para mim, que eu falo muito. Eu queria aproveitar, eu queria falar três coisas. Como eu pensei bem em dar uma resumida, mas como hoje, para não deixar a reunião acabar logo, eu vou me estender um pouco mais, né? Será que pode, Demir? Tá tranquilo? Tem mais coisa? Mas vamos calcular. Vamos lá, né, Evandro? Se fala que vai ser rápido, demora. Imagina quando vai demorar. Não, primeiramente, parabenizar o Dia das Mulheres, lembrando que é o dia de celebrar a luta das mulheres, né? E eu queria lembrar bastante, eu ia dar o parabéns e passar, mas eu não tive como não lembrar da maior guerreira que eu conheço, que é a minha mãe, natural de Monte Santo. A luta dela definiu que hoje eu não sou um escravinho e eu sou um conselheiro. Então, a luta às vezes muito mais, fica muito parecendo muito mais uma coisa de novela e filme do que a realidade do dia a dia. Então, quando a gente fala dia da luta da mulher, não, a mulher luta diariamente, a luta é verdadeira e a luta é o que salva, porque se não fosse o legado da minha família, talvez hoje eu era um escravinho e hoje eu sou um conselheiro. Então, em nome usando a minha mãe de referência, fazendo aquele merchan da minha família também, parabenizo a todas as mulheres. A luta é diária e o legado vai ficar para sempre. E segundo, eu queria também parabenizar o início dos trabalhos das comissões. Começou, né? E eu queria pedir para eles também lembrar que, além de todo o trabalho já estar preparado, é só seguir, tá ali, tá bonitinho, não esqueça de ser humanos. Eu estou vendo muito pessoal muito tenso, muito preocupado, isso é muito bom, mas, além de tudo, é um trabalho humanista. A gente trata com pessoas, com vidas. Está feito, o CIDIF há anos vem preparando, não foi de ontem, também tem um legado de trabalho. Tem que seguir, mas lembre que tem pessoas ali. Temos colegas há 20 anos sem avaliação, o problema da avaliação era um problema crônico que está sendo tratado. Eu sei, eu estou pondo uma carga a mais de responsabilidade. Se a pessoa que estiver sentada lá não sentir o frio na barriga, tem alguma coisa errada. Tem que estar com frio na barriga, sim, de assumir isso. Eu escutei algumas palavras um tempo atrás no Dei Bola, ouvi mais pessoas repetindo isso. Mas é que dissídio.
parece que o pessoal está reclamando que veio muito dinheiro. Gente, o professor fez o Tiago trabalhar que nem um maluco para arrumar recurso. Recurso não dá em árvore. Não é fácil tirar recurso, ainda mais tirar do bolso do Tiagão lá. A gente sabe disso. Quando fala essa frase, é um desrespeito não só com essa comissão, é um desrespeito também com a gestão, que foi eleita prometendo valorizar a carreira. Então, gente, é um valor, trabalhe esse valor, distribua para o pessoal com tranquilidade, veja, segue a listinha humanisticamente, pensando na carreira do pessoal. Tá? Isso é complicado. E, por último, e não menos importante, eu quero felicitar todos os novos integrantes, que eu fico feliz de ver os novos integrantes. Alguns eu conheço e fico feliz de saber que vai melhorar bastante a nossa discussão aqui. Vai ser muito bacana ter vocês conosco nessa comissão, nessa Câmara, e sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Evandro. Simone. Olá, boa tarde, professor Fernando, boa tarde a todos, me ouvem bem? Sim, Simone. Tá certo, estou aqui na minha estreia. Eu quero agradecer aos senhores, meninos, que cumprimentaram a nós mulheres pelo nosso dia, muito obrigada. E eu quero fazer uma pergunta para o Everaldo, a respeito dos concursos. Nós temos a seguinte situação. Nós temos uma pessoa que ingressou na universidade, está no probatório, é o segundo concurso dela aqui na universidade. Nós temos um registro de um histórico dessa profissional, expressando o desejo de vir a trabalhar conosco, inclusive pelo perfil, formação. Então, ela declinou de um concurso, prestou um novo e está em determinada instituição de ensino aqui na Unicamp e desejamos que ela venha para nós. Porém, a unidade, dentro da sua autonomia, não está liberando, apesar da servidora ter colocado o desejo da gente ter esse histórico e a formação ser bem pertinente ao que nós desejamos. Então, considerando que talvez a gente não venha a ter essa funcionária, considerando também que nós temos hoje uma lista de pessoas aprovadas aguardando serem convocadas, nós podemos, nesse processo que vai expirar em janeiro de 2024, analisar os currículos, os perfis, para ver aquele que seja mais próximo ao que precisamos? Boa tarde, Simone. Boa tarde. Só para entender, qual é a função? É bibliotecário. Você falou, bom, Simone, primeira coisa, eu oriento que a pessoa que quer fazer a transferência, que quer ir trabalhar com vocês, nos procure aqui na DGRH. Porque a DGRH pode fazer intermediação para entender, primeiro, né, esse desejo da servidora, em segundo momento, qual é a condição da unidade, da onde ela está, para fazer a liberação. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, para nós fazermos diferente, né, assim, uma evolução do processo, para entender. De repente, a gente vai conversar na unidade, a unidade fala, realmente eu não tenho condição de abrir mão, ou eu posso abrir mão mediante a colocação de um outro profissional em determinada situação. Então, esse é um caso típico, claro, que eu sugiro para você conversar com a servidora para nos procurar para que nós possamos fazer essa intermediação. Sobre os perfis, nós ainda não temos dos candidatos, nós vamos começar com os candidatos que vão ser homologados agora em junho deste processo, então nós não conhecemos o currículo dessas pessoas ainda, né, nesse concurso que já está com lista vigente. Então, nesse caso, o que vocês têm realmente nesse momento é só chamar, você ou a outra unidade, no caso, seria só chamar o próximo candidato. Mas o que nós queremos é que vocês saibam, né, todos aqui, da lista que tem de aprovados, quais são os perfis, para daí sim, eu vou chamar o próximo, eu vou aguardar alguém chamar na minha frente, né? Mas a DGRH vai fazer esse trabalho junto com as unidades. Então, no momento, eu sugiro isso para você, pede para ela conversar com a DGRH e nós vamos ou intermediar essa transferência, ou nós vamos, então, tratar para que seja convocado outro para vocês. Tá certo. Foi claro, Simone? Foi claro, muito obrigada. Nós fizemos esse contato com a DGRH e já foi tentada essa mediação, porém não conseguimos, não tivemos sucesso.
infelizmente. E aí nós temos uma preocupação que é no sentido de, eventualmente, a gente chama alguém do concurso, talvez pode ter ou não o perfil adequado, e aí há essa permanência de desejo de vir para cá, mas teremos a pessoa e permanece aquela ansiedade. A gente ainda não tem muita clareza em relação a como a gente vai gerenciar isso, né? E é uma pena a gente não poder trabalhar na perspectiva do currículo ainda nesse processo que está vigente. Obrigada, viu? Mas, de qualquer forma, me passa depois esse caso, depois da reunião, Simone, por favor. Tá? Só para eu Sim, muito verificar o histórico. obrigada. Farei isso. Obrigado, Simone. Obrigado, Everaldo. Não vejo mais nenhuma inscrição. Tiago. Boa tarde a todos. Já que ninguém falou na reunião enquanto está sendo gravado, deixa eu aproveitar para falar. Não, é só agradecer e parabenizar o pessoal do CIDF aí pelo guia orientativo que foi encaminhado aos membros aqui. É um trabalho bem legal que, tipo, a gente sabe, quem é novo aqui pode entrar e ver exatamente o que é, só para parabenizar mesmo a Ademir, a Andréia e a Giovana pelo trabalho. É só isso, Fernando. Obrigado, Tiago. Realmente foi um belíssimo trabalho, uma ótima contribuição. Simone está com a mão levantada novamente ou permaneceu? Ah, já baixou. Evandro. Pegando o gancho da conversa, da fala da Simone, teve um outro conselheiro que comentou algo que acho que combina bem. Quando a gente está falando sobre a carreira ser atrativa, a gente tem o costume de achar que é só dinheiro. Não é. Lógico que a gente quer a valorização financeira. Mas quando o funcionário ele tem o perfil dessa unidade que a Simone precisa, e a Simone está chamando esse funcionário, e ele é impedido, isso é exatamente o contrário do que a gente precisa hoje. Quando a gente incentiva a carreira a ser uma carreira atrativa, isso não condiz. A gente precisa incentivar essa ida, porque o profissional ele também quer se sentir realizado no local que ele gosta. Essa mobilidade, que é o que eu falo desde quando eu entrei, é importante para o profissional se sentir bem. Né? Eu acho que isso vai de encontro com o que o Everaldo falou muito bem quando analisa a característica do cara, da pessoa quando entrar. Isso é tudo muito bom. E a comunidade está esperando isso de maio. Eu acho que vai ser perfeito. Mas era só colocar isso. Essa mudança era importante, porque torna o funcionário... A carreira já não fica atrativa, porque não é só o dinheiro, ficou faltando essa possibilidade. Obrigado pela palavra. Obrigado, Evandro. Mônica. Não, só para responder o Evandro, eu concordo com você, atrativo. Por isso que eu perguntei. Eu sei que o salário é uma coisa que não vai variar e o que é pior, não vai variar igualmente para todos, o que, de certa forma, é uma injustiça, né? Porque você não sabe que tem pessoas que assumem mais a responsabilidade pela mesma função e recebem o mesmo salário. Então, foi a isso que eu me referi com atratividade, não foi falar de aumento de salários. Mas uma coisa que fica claro é que, em geral, todas as unidades tentam atender as demandas dos funcionários, porque elas sabem que um funcionário sem estar motivado, principalmente não está motivado porque quer ir para outro lugar e não pode, não é legal para ninguém. Mas, às vezes, você não tem ninguém para colocar no lugar e a função fica vazia. Então, eu entendo, Evandro, mas eu gostaria de não generalizar, porque existem situações desse tipo, infelizmente, pela falta de reposição de pessoal, pelos processos que não estão otimizados e tudo mais. Então, tudo isso eu acho que o Everaldo está colocando para levar para a DGRH, justamente para que esse entorno da situação possa ser analisado. E não exclui também o caso de puro assédio, vamos dizer assim. Então, acho que é importante que haja essa transparência dessa conversa envolvendo uma terceira parte, que não seja os dois interessados, justamente para que os conflitos de interesse não sejam, vamos dizer assim, não haja muito conflito dentro da situação, porque são duas partes interessadas, não tem jeito. Né? 3, às vezes, né? Porque são as 2 unidades e o funcionário. Então, eu acho que é legal a mediação da DGRH nesse sentido, tá? É importante. Obrigado, Mônica.
Mais alguma manifestação, pessoal? Se não, eu gostaria de agradecer aí a participação de todos. Quando é a nossa próxima CDIF? Professora, nossa... Tá fácil aí, Ademir? Só um minutinho. Vai ser dia 13 de abril, professor. 13 de abril. 13 de Todo abril. mundo consultando os vídeos aí que a DGRH está disponibilizando, fundamental para que as informações fluam aí, né, no processo de progressão, né, da melhor forma possível. Né? E nós temos esse papel aqui como CDIF de divulgarmos, instruirmos, levarmos essas informações, recebemos também, né, demandas, críticas e observações aí importantes de toda a comunidade. Queria agradecer a todas e todos. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.